bom dia a todos, graça e paz. Amém? Espero que você esteja bem. Essa manhã de domingo, uma manhã de domingo chuvosa, né, em que possivelmente você não vai assistir esse vídeo ao vivo, você vai assistir ele gravado, porque hoje você deve ter levado um pouquinho mais de tempo para levantar em meio a esse clima, né, esse clima chuvoso, chuva, né, esse tempo frio que nos convida a permanecer na cama, mas estamos aqui de pé mais uma vez, em mais um dia em que o Senhor nos concede. Esse é o dia que o Senhor fez, diz o salmista, salvo engano, no Salmo 118 ou 116, e ele diz que é um dia bom e que por isso devemos nos alegrar com este dia, nos animar com esse dia. Porque a minha verdade, neste novo dia, há para mim, ou há para você e há para mim um novo tempo. E nesse novo tempo, Deus tem para as nossas vidas novidade de vida. Eu quero dar início a esse momento nosso de manhã de ensino bíblico dominical com o versículo de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz que ainda que o nosso homem exterior se desvaneça, se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia, se renova de dia em dia. Isso quer dizer que hoje, no novo dia, Deus tem no seu coração renovo. Uma obra de renovo já foi iniciada no seu interior para este novo dia, contudo, acessar essa nova versão da sua vida, essa versão de novidade de vida em Jesus Cristo, será justamente resultado, acessar essa condição é resultado da renovação da nossa mente, onde o apóstolo Paulo fala fala na carta aos Romanos capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: não vos conformeis com este século, ou não tomem a forma deste tempo presente, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Nas traduções mais populares, na renovação, sejam transformados pela renovação da sua mente. Porque somente assim, vocês poderão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Em algumas traduções diz que por experiência própria, ou seja, algo personalizado, algo específico, algo que é só para você, te aguarda para que a sua mente se renove, a fim de que, mediante a renovação da sua mente, você possa acessar o que do seu interior o Senhor, por meio da sua palavra, da sua fidelidade, já estabeleceu de renovo para este dia. E não somente este dia, mas para esta semana. Um novo ciclo se inicia de 7 dias para o cumprimento de tempos em que Deus determina coisas, manifestações, resultados, direcionamentos, respostas. É possível que nesta semana seja uma semana em que, se assim for a sua fé, embasada na palavra de Deus, tendo então um aquecimento pela revelação do Espírito Santo, esta será uma semana de respostas para a sua vida. Esta será uma semana de vitórias para você. Porque eu posso, de maneira muito simples, pontuar uma semana de vitórias, e eu creio que isso deveria ser muito comum para todo aquele que crê. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer é resultado de quem vai para a batalha e logra êxito na batalha e se torna bem-sucedido no confronto. Temos o bom combate da fé. E ali está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, de que todos aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, se você que está me assistindo agora é alguém que crê que a sua vida está nas mãos de Deus e que você nasceu porque Deus ansiou, desejou, planejou, projetou a sua vida, deixa eu te falar, você nasceu para vencer.
Você não nasceu para a derrota, você não nasceu para a escassez, você não nasceu para a pobreza, você não nasceu para ser desprezado, preterida, você não nasceu para experimentar as toxinas emocionais que estão aí muitas vezes ocupando a atividade mental de muitas pessoas que não conseguem processar a sua vida pela fé. Elas até declaram a ideia da fé. Mas algo muito importante que você tem que entender no início desta aula, esta é uma introdução para te trazer para um lugar de conexão, para te trazer para este momento aqui e agora. Não estamos no ontem, não, nem tampouco no amanhã que não existe ainda, estamos no hoje. É aqui que a fé funciona, para trazer do futuro declarado por Deus em sua palavra, que o Espírito Santo nos revela, porque Jesus falou que ele viria para nos falar de coisas futuras, para que então pudéssemos ter a esperança embasadora na revelação da palavra, que nos daria então a blindagem, para que a nossa mente não estivesse acelerada, para que o nosso coração não estivesse vulnerável a uma percepção de circunstâncias que aos nossos olhos não mudaram. Aos nossos olhos permanecem do mesmo jeito. Aos nossos olhos, o contexto, o cenário está desfavorável. Aos nossos olhos, o contexto e o cenário pode ser um contexto e cenário de escassez e de tantas outras circunstâncias que podem ser caracterizadas por adversidades, contrariedades, impedimentos, levantes, o que quer que os seus olhos vejam e os seus ouvidos ouçam, isso não interfere. Não interfere naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque se você puder crer naquilo que Deus colocou no seu coração, os seus olhos verão aquilo que Deus implantou por visão no seu interior, porque não caminhamos por vista, mas por fé. E a fé tem uma visão própria. A visão da fé é a visão que Deus revela, porque a realidade daquele que crê sai da boca de Deus e não do que as circunstâncias mostram, não do que as circunstâncias dizem. Mas da boca de Deus sai a sua realidade, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé. E nessa condição, trazendo você para esse momento, pontuando essa escritura, essa citação, você então e eu temos que esperar resultados de vitória. Mas para que isso aconteça, temos que ter um posicionamento de combate. Temos que ter um posicionamento de combater o bom combate da fé, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, como que um vídeo que nós gravamos há um mês atrás, e graças a Deus ele conectou muitas pessoas, teve aí uma boa expressão de visualizações, em que o Espírito Santo me movia a dizer que acordamos para o combate. Você acordou para lutar. Isso não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, porque em Efésios 6 está escrito que a nossa luta, isso quer dizer que temos um combate para combater. Jesus ele fala em Mateus 11:12 que o reino de Deus é tomado à força desde os tempos de João Batista, e todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus é a sua prioridade e a minha prioridade. É o que devemos buscar em primeiro lugar, e para acessar este lugar, para acessar essa ambientação de governo e de soberania de Deus, temos que empreender batalhas, temos que partir para a luta. E essa luta não é contra a carne ou sangue, essa luta não é contra o teu cônjuge, seus colegas de trabalho, vizinhança, não é contra os seus filhos, ou com pessoas que de alguma forma te percebem de maneira aversa àquilo que você quer ser. Mas a nossa luta é contra uma ambientação espiritual ideológica, que traz sugestões que por vezes não combatidas na nossa mente começam a trabalhar aquilo que Provérbios 23:7 já declara: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então eu espero que estas palavras introdutórias estejam despertando você para trazer você para este lugar de atividade intencional. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui para passar tempo, estamos aqui na disposição de nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos ainda mais a Ele, atenderemos aquilo que o profeta Oséias fala no capítulo 6, versículo 3, conheçamos, mas prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque o conhecimento de Deus, meu irmão e minha irmã, te empodera.
O conhecimento de Deus te desperta para quem você é e o que você pode. Quando você passa a conhecer a Deus como Ele é, e segundo os seus atributos, isso por consequência traz ao teu entendimento uma revelação, ou seja, um desvendar da realidade da sua vida, que não está pautada na sua felicidade do ponto de vista humano, egocêntrico, a título de metas materiais ou de realidades que te projetem com popularidade ou até mesmo te façam experimentar ser uma pessoa benquista, em que todo mundo te aplaude e que isso faz de você alguém que se envolve com ambientação anestésica, uma ambientação alucinógena, porque se você é da fé, pode ter certeza que o combate ele vem para fazer você parar, para você não exercitar fé, para você não crer em Deus, para você não confiar no que Deus diz, para você confiar no braço da carne, para você começar a experimentar de fato a ideia do conforto, né? Necessitar de vivenciar a aprovação alheia e desta forma começa a negociar princípios espirituais inegociáveis. Tá? E isso faz com que você então, de fato, entre num processar de como que se você estivesse num sono, como que se você estivesse experimentando a realidade de sonolência. Porque quando você desperta do sono para uma realidade de relacionamento com o Espírito de Deus, ele te move por princípios que são expressos no fruto do caráter de Cristo em você e em mim, que não nos permite sermos pessoas que negociam o certo com o errado. Irmãos, guardem isso. Ainda que todo mundo esteja fazendo o que é errado, o errado continua sendo errado. Ainda que pouca gente faça o que é certo, o certo continua sendo certo. A balança do justo juiz, do eterno, do Deus Criador dos céus e da terra, do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a balança dele não é viciada. Ele não vai tomar o culpado como inocente. E a palavra diz em Provérbios que Deus abomina aqueles que pervertem a justiça. Aqueles que dizem que o mal é bom, dizendo que o bom é mal. Aqueles que dizem que a mentira é verdade, ao passo que pervertem a verdade, chamando a verdade de mentira. E obviamente que você que está aí me assistindo agora, você está entendendo com clareza, porque esse é um cenário que nos cerca em todas as ambientações diárias das nossas vidas. Seja na vida pessoal, na realidade familiar. Existem princípios para a relação do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do pai para com o filho, do filho para com o pai, que hoje, na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade contemporânea, esses princípios estão sendo relativizados. Para quê? Para que tão somente sejamos aceitos por um sistema manipulador que busca corromper, que busca perverter, que busca, por sua vez, anular a tua disposição de fé para que você se torne mais um passivo, uma passiva, e dessa forma se veja vulnerável, se encontre fragilizado, se encontre a todo tempo com complexos existenciais, questões emocionais, as quais você não consegue lidar. Por quê? Porque não confia no Senhor. Porque a confiança no Senhor nos traz paz. A palavra diz, Isaías 26:3, eu quero que você guarde isso, e se você puder, por favor, deixa isso no chat. Deixa isso aí no chat. Está escrito, Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele ou ela confiam em ti. Pode guardar. Isaías 26:3 é uma das chaves, é uma das citações que fazem com que você blinde a sua mente contra a ansiedade e possa combater de forma eficaz a ideia de depressão. E tantas outras questões que te descaracterizam porque fulano não liga para mim, porque fulano não gosta de mim, porque fulano não importa, meu irmão. O que importa é o que a palavra diz. Por quê? Porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? E nessa manhã eu estou aqui justamente para falar as palavras que vêm da boca de Deus, as quais Ele depositou no meu coração, e eu não duvido que Ele também depositou no teu coração. E que eu tão somente agora, por conta daquilo que é um plano e um propósito, na agenda de Deus, no calendário dele para o dia de hoje, Ele está nos conectando para que você possa ouvir essas palavras, e essas palavras não sejam tão somente a expressão de um logismo humano, a expressão de um intelectualismo que parte da ambientação dos homens, mas que seja de verdade
verdadeiramente porção rema vindo dos altos céus. Seja uma expressão que manifesta a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes afiada, que vai no profundo, alcança o oculto e revela o secreto, declarando as motivações que carregamos em nossos corações, para que diante da palavra possamos então nos perceber como de fato estamos, e ali então atentarmos para a fé a qual nos blinda, nos purifica e nos sustenta, que é confiar no que Deus diz, para que a nossa vida manifeste aquilo que Ele fala, porque Ele está trabalhando por aqueles que esperam nele. Deixa eu te dizer, se você é um crente em Jesus Cristo, se você de fato é uma mulher que recebeu do Espírito Santo a convicção dos seus pecados, e ali você entendeu a necessidade não somente de um Salvador, de alguém que te salvasse de você mesma, de alguém que te salvasse de você mesmo, por escolhas equivocadas que você fez na sua vida, por escolhas erradas que você optou, na medida em que você encontrou alguém que o Espírito Santo apontou, demonstrou, revelou, Cristo revelou a cruz, ele não somente passa a ser aquele que te salva, passa a ser o dono da sua vida porque derramou sangue, segundo as Escrituras, ele comprou a nossa vida por bom preço, mas ele passa a ser o seu Senhor, o seu dono. E se assim é verdade, ele disse que aqueles a quem o Pai o entregou, colocou nas mãos dele, ninguém consegue arrebatar alguém a quem Jesus conquistou com o seu sangue. E mais, uma vez que ele começou uma boa obra no teu coração, hoje é um dia para você e eu, sabe, termos uma disposição de contentamento em nossos corações. Porque é escrito de que aquele que começou a boa obra, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele é justo para aperfeiçoar esta obra até o dia de Cristo, para melhorar esta obra, para incrementar esta obra, para retomar esta obra e assim, edificar, fazer esta obra crescer, aquilo que edifica a sua fé, aquilo que te faz crescer espiritualmente. Hoje é dia de Deus renovar, é dia de Deus colocar a mão no vaso, do oleiro colocar a mão no barro e aperfeiçoar você, colocar você na nova versão, colocar você num nível que você ainda não acessou, de coisas profundas nele, para que você comece a crescer em degraus, para que você comece a crescer e acessar patamares de revelação de coisas do alto que ampliam a sua compreensão e façam com que a sua mente comece a processar a mente de Cristo que você tem por direito para acessar, porque Ele está unido a você, sendo um espírito somente contigo, fazendo com que aquilo que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dizendo ele: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Não é mais para você estar vivendo complexos, não é mais para você estar vivendo apreensões, não é mais para você estar vivendo acelerações na sua mente, no seu coração, ao ponto de você se ver descaracterizado ou descaracterizada por lembranças, por memórias, por flashbacks. Não, isso não mais é referência para ministrar a sua vida. A referência que ministra a sua vida é a palavra de Deus que se renova a cada dia, que renova o teu interior a cada dia, porque tudo passa, mas ela não passa. A palavra não passa. A palavra permanece no seu escudo. A palavra permanece na sua espada. A palavra permanece no seu pão. A palavra permanece naquilo que você pode usar como arma poderosa contra Satanás, como disse Jesus no deserto, está escrito. E o que está escrito não será alterado. E isso faz com que possamos então nos posicionar diante ou sobre uma rocha firme, debaixo dos nossos pés, porque os dias maus virão, as adversidades virão, as contrariedades se levantarão, teremos aflições nessa terra. Fomos informados, fomos avisados. João 16,33 disse Jesus: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E pega aí, meu irmão, por favor, minha irmã, pega aflições e começa, sabe, a desdobrar e ampliar aflições para adversidades, contrariedades, traições, planos que não saem como que nós havíamos planejado, pessoas que nos traem, pessoas que nos abandonam, pessoas que nos acusam, nós mesmos nos sabotando por desobediência à palavra, aflições que nos vêm através de ações enganosas, aflições
que fazem com que, por vezes, experimentemos momentos de fragilidade. Mas entenda isso, momentos de fragilidade não quer dizer que a sua vida representa esses momentos. São momentos que estão na sua vida e que no momento em que isso acontece e que a palavra está viva no seu coração, o Espírito Santo te faz lembrar que no momento da sua fraqueza é que o Senhor te faz forte. Você se fortalece ao reconhecer a sua fraqueza. Você se fortalece em reconhecer que sozinho, nem sozinha você pode. Sem mim nada podeis fazer no tocante à vida que Deus estabeleceu para frutificarmos aquilo que o glorifica, para de fato experimentarmos uma frutificação antes, termos um caráter aprovado, uma vida bem-sucedida com base nos padrões bíblicos, que é não apartar da boca o livro da lei, meditar no que está escrito e praticar o que Deus diz. Ele falou para Josué no capítulo 1, versículo 9, não aparte da tua boca o livro da lei. Ao invés de estarmos praguejando a própria vida, declarando tantas circunstâncias, ou até mesmo confessando técnicas, teorias, temos que falar a palavra de Deus. Ao invés de estarmos pensando e meditando no que a série diz, no que a novela falou, no que o filme disse, no que pessoas disseram, bem intencionadas, pessoas que gostam de nós, mas não nos trabalham a título de nos levar a um confronto do que precisamos confrontar, de erros e falhas que carregamos e que por vezes não tratamos, colocamos o lixo debaixo do tapete. Quando não declaramos a palavra, ficamos vulneráveis. E principalmente depois de não confessarmos a palavra, de não meditarmos na palavra, porque como você se imagina, você se torna. Depois dessas duas fases, ou desses dois aspectos que são pontuados para que você prospere. Porque o Senhor fala, em Josué 1,9, na sequência ele diz, se você, Josué, não apartar da tua boca o livro da lei, ou seja, se você mantiver nos seus lábios a palavra, isso vai ser resultado do quê? De você estar meditando na palavra. Então, se você está meditando, blindando a sua mente com a palavra, você vai ter a palavra para confessar. Quando as coisas apertarem, o que vai sair da sua boca é a palavra. Bom, eu estou meditando na palavra, eu estou confessando a palavra, isso quer dizer o quê? Que eu estou me programando acerca da palavra para agir de acordo com a palavra. Para não entrar num processo de impostor, para não entrar num processo de hipocrisia, para não entrar num processo em que eu sei muito, eu falo muito, mas pratico pouco. Mas quando eu alinho o que eu confesso, o que eu declaro, com o que eu penso e faço, meu irmão e minha irmã, não é o pastor Fernando. Tudo bem que você não me conhece como pastor, não é tão somente Fernando. Não. São as escrituras, verdades inalteráveis, de um caráter inquestionável, de um Deus que não mente, que não é homem para mentir ou filho de homem para se arrepender. Se assim for, que você confessa a palavra, declara as escrituras, medita nela e pratica, deixa eu te dizer o que a Bíblia fala, você vai fazer o teu caminho prosperar. E pode colocar no pacote o que você quiser de prosperidade, porque prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. É Deus quem fala isso. Não é um pastor bem intencionado, não é uma declaração motivacional, não é uma técnica coach, nada. É o Espírito Santo revelando prosperidade bíblica, ter bom êxito, ser bem-sucedido, é de fato o resultado de quem confessa a Escritura, medita nela e pratica o que ela diz. Pronto, o inimigo não tem como te impedir, ele vai se levantar, adversidades virão, situações contrárias acontecerão, mas nada disso vai te parar. Porque no versículo 10 ele diz, eu estarei com você. Para todo aquele que confessa a palavra, para toda aquela que medita no que a Bíblia diz, para todo aquele que age de acordo com as Escrituras, o favor de Deus é uma consequência. A manifestação da bondade, da fidelidade do Senhor é o resultado. Então o que está cabendo a mim e a você, se nós estamos experimentando isso, é examinarmos o quanto que nós confessamos da palavra, o quanto nós meditamos nela, o quanto que nós agimos de acordo. Porque essa inconsistência é que geram as brechas, as lacunas, os vazios que começam a ser preenchidos por sugestões, obviamente, que não são do Espírito Santo. Sugestões situacionais, sugestões de filosofias humanas que são frágeis, argumentos frágeis, falaciosos. Pastor, o que é falácia? Falácia é um argumento que inicialmente, ou melhor, é uma construção de uma narrativa que traz uma ideia que inicialmente parece ser verdadeira, mas traz nessa narrativa argumentos que apontam para o engano, argumentos enganosos.
Argumentos que, por sua vez, quando confrontados com a verdade, não se sustentam. Então, entenda, quando você se envolve com as ideias falaciosas, o que vai acontecer com você ou comigo, e já experimentei isso, é, na verdade, ou usarmos uma máscara para fingir ser quem não somos, ou vestirmos um personagem para apresentarmos para as pessoas um ser que não somos nós, ou então nos permitirmos entrar num processo que eu penso que, olha, entre você apresentar uma fisionomia de como você não está, que não é bom, entre você fingir ser quem você não é, de repente, sabe, se deixar levar por um momento de hipocrisia, que também não é legal, é corrompedor, e se envolver com vitimização. Eu penso que a vitimização é a pior de todas elas. Que a vitimização te corrompe o caráter. Bem como que a hipocrisia, mas muitas vezes a hipocrisia, em alguns casos, para aqueles que já não estão exercitados por ela, como que um costume, sabe, acabam sendo lapsos, mas a vitimização não. Todo mundo é culpado e você é inocente. Na vitimização você nunca está errado. Não, você que não me entendeu. Não, não foi bem isso que eu quis dizer, quando que na verdade você não percebe que é você que não está entendendo o que está acontecendo com você. E nenhum desses aspectos que colocamos é o que Deus tem para nós. O Senhor nos chamou para vivermos a semelhança de Jesus. Ele falou, siga-me. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E para isso acontecer, né? Essa introdução trouxe você, que como se o irmão Romero tivesse aqui, ele falou, poxa, pastor, que introdução, viu? É uma introdução de 26 minutos, né? Mas que eu acredito que para você que está me ouvindo aqui, sabe, dê um estalo, né? Para você que está ouvindo aí, eu penso que as coisas que foram colocadas nesse momento inicial trouxe você para um lugar de examinação. É assim que temos que estar. Estamos aqui agora intencionais. Não estamos aqui gastando tempo. Você não pode brincar com a ideia de não ter expectativas com o que você investe do seu tempo. Se você está aqui somente para passar tempo, deixa eu te falar, vai procurar outra coisa para fazer. Porque aqui, se você está aqui para ouvir a palavra, você está aqui para sair desse momento para fazer alguma coisa. Porque é a palavra de Deus, irmãos. Deus espera que você frutifique, Deus espera que eu frutifique, Deus espera que nós experimentemos novidade de vida, algo novo, algo que você ainda não viveu, que Deus já liberou para você viver. Há algo que Deus acrescentou aos seus amados, o Senhor dá enquanto eles dormem. Só para eu saber se você está aqui comigo. Por favor, quem estiver aqui presente, diga eu dormi. Escreve aí, eu dormi. Amém? Eu dormi. Eu vou até levantar aqui o chat, porque eu gosto de interagir com as pessoas no momento em que... Deixa eu dar aqui a paz do Senhor para Anderson, para Jeane Hermógena, que está aqui, para Marta, que está aqui também. Eu não estou vendo mais pessoas, mas você que está aqui agora, Deus abençoe a sua vida, tá? Eu vou agora, depois que eu vir aqui, porque tem que ter alguém, pelo menos uma pessoa conectada para falar, eu dormi. Ah, irmã Lucília dormiu, louvado seja Deus. Amém. Amém, amém, irmã Marta, não somos apenas um discurso, não podemos ser de forma alguma. Eu acho que só a irmã Lucília que dormiu, né? Mais ninguém dormiu, né? Porque eu estou aqui agora intencional, irmão. Eu não estou aqui para brincar com você, eu não estou aqui para de repente, sabe, tratar de coisas como que, a irmã Jane dormiu, louvado seja Deus, ela desacelerou, ela dormiu, descansou, amém, louvado seja Deus, tá? Porque, de fato, queridos, é tudo que está com Larissa também. Ô, Lari, Deus abençoe. Né? Lari, eu te aguardo, viu? Hoje a gente não fez o presencial, mas próxima semana ou por esses dias, Jane vai se organizar, ela vai ter uma agenda engajada. Um dia na semana, no espaço dela, a gente vai ter culto. Isso é compromisso dela, viu? E os domingos ela vai estar mais presente. Em nome de Jesus, Emanuel deve estar voltando e aí as coisas vão ficar tudo redondas. Marta dormiu, louvado seja Deus também. Isso quer dizer que vocês receberam. Amém? Se você escreveu eu dormi, escreva agora eu recebo. Eu recebo o que a palavra do Salmo 127 declara no que está escrito. Aos seus amados o Senhor dá até enquanto eles dormem. O irmão Anderson também dormiu, louvado seja Deus, então também recebeu. Agora a pergunta é, o que você recebeu? Né? O que você recebeu? Aleluia, porque Deus sabe do que você precisa. O que for referente às suas necessidades, irmão, creia nisso, já estão supridas pela palavra de Deus. O detalhe é que você não acessa.
Aleluia, Marta recebeu, a irmã Lucília recebeu, o irmão Anderson recebeu, Jeane recebeu, Larissa recebeu, louvado seja Deus. E você que está assistindo a gravação, né, porque agora está no ao vivo, mas você que vai ser essa gravação, se você está interagindo, você também recebeu. Amém? Agora, o que eu recebi? Porque muitas vezes carregamos pensando que não temos o que já temos. Saímos aí em busca, correndo atrás do vento para realizar coisas que, a bem da verdade, dentro de nós já está estabelecido vitória, já está estabelecido resposta, já está estabelecido o entendimento para um posicionamento mental de intencionalidade em relação à porta que você vai bater, e você vai bater até ela se abrir, porque você entendeu pela palavra que Deus falou com você. É personalizado, é específico, ele cuida, ele não mente, ele não se atrasa, ele não tarda, ele é correspondente. A questão é, você está correspondendo? Né? Porque você recebeu, meu irmão, eu recebi, só para você ter uma ideia, da ideia de receber, né? A irmã Jeane, eu tive um contato com ela até chegar aqui. A gente começou um pouquinho atrasado aqui, né? 5 minutos depois, eu não lembro exatamente quanto, mas hoje muito cedo eu dei, era umas 3, 4 e meia da manhã, né? E meditando ali, eu já tinha ido no dia anterior para hoje, dormi pensando em levantar cedo, ter uma caminhada, e fui caminhar. Para quem está vendo, quem não conhece Salvador, fui caminhar na Orla da Barra. Aí comecei a conversar com o Senhor orando em línguas, e ali a intencionalidade veio ao coração, aquela coisa do Senhor falando, né, e trazendo as questões para a gente estar aqui agora, entendendo. Uma semana, por favor, meu irmão, a sua semana tem que ser determinada pela palavra de Deus. Gente, a sua semana tem que ser determinada pela palavra de Deus. Meu irmão, Deus determinou, através de Cristo no seu coração, que você experimentasse lutas. Você vai lutar, meu irmão. Minha irmã, você vai para a batalha. Mas deixa eu te dizer, o seu foco verdadeiro é a palavra que diz que você vai ter vitória. Então deixa eu te dizer, não se preocupa com a vitória não, se preocupa com o processo, porque a vitória está garantida se você vive o processo. O que é o processo, pastor? As etapas que eu tenho que viver, as verdades que eu tenho que reconhecer, aquilo que eu preciso confessar, o tratamento que eu tenho que me submeter, as pessoas que eu tenho que procurar, pessoas que eu tenho que ajudar, pessoas que eu preciso de fato repartir, coisas que eu não tenho feito, que eu sei que eu tenho que fazer. Você tem que fazer o que tem que ser feito, meu irmão. É assim. É simples assim. Agora, é claro, deixa eu te falar algo que muitas vezes fica subentendido, mas na medida em que a gente começa a entrar nesse processo, não tem como isentar. E aí é o momento que espana. Esse é o momento que trava. Porque no momento em que você vai lidar com as questões espirituais, a carne vai... E usar uma expressão aqui agora, não sei se eu posso, né? Não pode. A irmã diz que eu não posso, mas eu vou falar de forma branda, tá? Para que não seja algo que de repente venha interpretar, porque há uma intensidade emocional quando o Espírito nos ministra, mas a gente dá uma segurada porque ele mesmo fez a gente dar uma parada, mas a carne vai chiar. É chula a palavra, chiar, né? A carne vai espernear, sabe? A carne vai argumentar, vai trazer relativizações de que não é bem assim. E é justamente o fato de você não enfrentar a dor que te liberta, a dor que te desperta, faz você então caminhar dentro de um processo mental de escassez, um processo mental de fragilidade, um processo mental de mimimi, como diz a irmã Luciana, um processo mental, meu irmão, de vulnerabilidade crônica, que todo o tempo você está fragilizado, fragilizada, ninguém gostar de mim, ninguém ligar para mim, e é o tempo todo se preocupando com o que o povo pensa, ao invés de guardar o que Deus falou a seu respeito, porque a sua vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. Você e eu temos que viver a determinação da palavra de Deus. Se Deus disse, já é, meu irmão. Não vai ser não, já é. É hoje, não é amanhã, não é hoje. A fé traz o amanhã para hoje. A fé traz a existência, as coisas que não existem, mas que dentro de você foram reveladas numa visão em que você sabe, Deus não mente. Por isso você e eu precisamos, para blindar a mente, proteger a palavra e a fé, precisamos trazer à memória aquilo que dá esperança. Você precisa lembrar dos feitos de Deus na sua vida. Você precisa lembrar dos livramentos que você já experimentou, das vitórias, das curas, das provisões inesperadas que vieram, e Deus continua movendo o fluxo. A cada novo dia tem mais de Deus para mim e para você.
A cada dia Deus tem novos níveis para acessarmos. Deus tem patamares maiores, degraus mais altos para subirmos. Mas Deus, ele é correspondente. Ele espera: achegai-vos a mim. Não há como me achegar a Deus sem fé para agradá-lo, ter uma relação com Ele. Por favor, entenda isso. Só podemos agradar a Deus pela fé, meu irmão. E fé não trabalha, queridos, argumentos. Fé é uma convicção. É uma certeza, é uma convicção. É como se você dissesse: olha, sem convicção é impossível agradar a Deus. Sem certeza eu não tenho como agradar a Deus. Eu só posso agradar a Deus me aproximando dele com convicção, cheio do que ele diz, do que ele fala. Ainda que carregando feridas, ainda que carregando marcas, eu não retrocedo, eu não paro. Eu vou para Deus e nele eu me renovo, nele eu me fortaleço, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem alados como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, ou seja, não são passivos. Não são passivos. Não são passivos. Você não pode ver mais dias passivos na sua vida. Você não pode aceitar passividade na sua vida, meu irmão. Você não pode aceitar passividade na sua vida, minha irmã. Isso não é fé. A fé, ela é perturbadora porque Deus fala com você. No meio de uma multidão, Ele destaca você. Ele te fala: eu te coloquei aí para você fazer a diferença. Eu te coloquei para você ser luz. E luz incomoda porque ela, sabe, ela revela o oculto. A luz dissipa as trevas. Só que no seu interior você tem que estar fortalecido por três características que tornam você alguém íntegra. Alguém que não negocia valores. Alguém que quando as pessoas olham para você falam: não, com ela não adianta, nem adianta tentar porque ali não tem jeito não, ela é bitolada. Ele não... Sabe, ele é o tipo da pessoa que para ele é o que a Bíblia diz. As pessoas têm que falar isso da gente. As pessoas têm que vir até a gente entendendo que não há como negociar conosco. Elas têm que vir até a gente para aprender daquilo que nós carregamos e nós não negociamos, que é a palavra de Deus. A integridade na sua vida e na minha vida tem que ser algo, meu irmão, que a gente morre, mas não abre mão. Porque é isso que ensina os nossos filhos no caminho que eles têm que andar. É isso que torna nossas esposas, meus irmãos, homens que estão assistindo, mulheres que entendem que tem um marido que de fato pode protegê-las, pode provê-las, porque é íntegro. Quando falha, reconhece, quando deve dar satisfação. Mulheres íntegras, que não andam por aí falando da vida dos outros, que não andam por aí perdendo tempo com conversas e com fofocas, tem muito mais o que fazer, cuidando da sua própria vida, da sua família, da sua casa, para que Deus possa usá-la como aquela que é reconhecida muito mais valiosa do que ouro, rubi ou prata. E isso não é passividade. Não tem como ser íntegro e ser passivo, porque a integridade bíblica fala de santidade, obediência e fidelidade. Santidade, obediência e fidelidade. Porque todos os dias, seja por circunstâncias ou por pessoas, o mundo nos envolve para que a gente não pratique a fé. Para que a gente não confie em Deus. Porque todo aquele que confia em Deus experimenta a fidelidade de Deus trabalhando em favor dele, dela. Satanás sabe que a fé venceu o mundo. Então ele tem que criar formas para que nós não exerçamos a fé, não pratiquemos a fé é prática. Você consegue sim examinar se está na fé. Primeiro aspecto é se você está firme. O que é firme é não ser superficial, é ser profundo. Obviamente não é ser passivo. Ser profundo é alguém que de fato, na medida da luz que é chegada ao seu entendimento pela revelação da palavra, ele pratica. Tipo, se você está me assistindo aqui agora e acerca dessa ministração, você está ouvindo falar de coisas associadas ao seu relacionamento, e você é marido e agiu de forma grosseira com a sua esposa, você está entendendo que você tem que pedir perdão, ponto. Esse é o firme vai pedir perdão. Se você, esposa, está me ouvindo aqui agora
e sabe que de alguma forma você lidou mal na relação com seu esposo ou com seus filhos, você sabe, tem que corrigir. A firme anda assim, praticando a palavra, é no profundo. Sabe por quê? As raízes elas se aprofundam, buscando o quê? O ribeiro das águas. O que são as águas? As águas, nas escrituras, por vezes, representam a movimentação da palavra fluindo dentro de nós. O Espírito Santo, que revela a palavra fluindo dentro de nós. E, obviamente, se o Espírito é santo, ele te coloca em santidade, que é o caráter de Deus. Sede santos como eu sou santo. Dentre as atribuições que Deus tem, que é compassivo, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, amoroso, a Escritura declara de forma enfática de que Ele é, não é que Ele é amoroso, 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 não é de que Ele é justo, 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 não é que Ele é poderoso, 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 é de que Ele é santo, santo, santo. É o que ela enfatiza. E Ele diz, sede santos como eu sou santo. Ponto de partida. Santo, ou seja, separado. Separado em que sentido? Comportamentalmente, numa conduta inatacável, numa conduta que a cada oportunidade que você tem, ela é aprimorada. Ponto de partida para a integridade, santidade. Segundo ponto de partida que revela que você é íntegro, que você está inteiro, que você está vendo a sua essência, a essência de Deus em você, o novo nascimento, que fez de você alguém que a história não é mais sobre você, é sobre Cristo em você. Já que essa realidade começou na sua vida, e segundo Filipenses 1,6 ou 1,9, alguém por favor verifique e coloque aí, que fala sobre que ele começou a boa obra e ele aperfeiçoa, isso quer dizer então que ele está trabalhando o seu interior para você obedecer. Porque na condição de pai, como que Deus é para nós, que Cristo revela, tudo que um pai mais anseia de um filho é que um filho obedeça. Então a santidade, ela vai trazer, sabe, por consequência ou desdobramento, a obediência. Que é justamente uma disposição interior de fazer o que Deus manda. Não é o que Deus pede ou sugere, é o que Ele manda, porque Ele é Deus. Ele ordena e nós cumprimos. E temos o maior prazer de fato, exaltarmos e colocarmos Ele neste lugar, daquele que manda e nós obedecemos. Porque, como dizem as Escrituras, os seus decretos não são penosos, não são pesarosos, ao contrário, são, na verdade, doces. Para quem pratica a palavra e desfruta da fidelidade de Deus, na verdade, quando você começa a experimentar os cumprimentos da promessa, quando você começa a experimentar as ações de Deus movendo-se em sua vida, por você corresponder a Ele, aleluia. Quem tem testemunho sabe como é que é. Você que experimentou uma cura, você que experimentou uma porta que se abriu, você que experimentou uma direção de Deus que se consumou, você que experimentou uma palavra que se cumpriu, que veio da tua boca, Deus colocou na tua boca e Ele cumpriu essa palavra, e pessoas exaltaram Ele, glorificaram Ele por intermédio da sua vida, é maravilhoso. Mas isso não é para todo mundo, queridos. Isso é para quem obedece. Porque Deus não trabalha em prol de todo mundo. Está escrito, Ele trabalha por aqueles, aqueles. Pronome demonstrativo que aponta restritivamente para um grupo de pessoas. Aqueles que nele esperam. Então temos aí santidade, temos aí obediência, que é justamente a obediência refere a uma disposição de cumprir o que Deus fala, ou o que Ele manda, e por fim é a fidelidade, que é uma disposição de caráter numa relação de quem entende quem Deus é. Se Ele é Deus, Ele não mente, Ele não trai, Ele não finge. Então a nossa fidelidade é uma resposta à fidelidade de Deus. Filipenses 1, meu irmão, 1,6 ou 1,9. Sabe? Essa é a realidade. Todas as pessoas que têm amadurecidas, ou amadurecidos, esses três aspectos, santidade, obediência e fidelidade, são pessoas íntegras. Dignas de toda confiança. São pessoas que não negociam, são pessoas firmes, são pessoas que ponderam, têm uma balança bem equilibrada para de fato lidar com as pessoas de forma sóbria, se relacionar com as pessoas de maneira a que tudo seja muito claro, nada obscuro. 1,6 ou 1,9, dá uma olhada por favor. Nada obscuro, não tem duplo sentido, não tem piadinha, não tem conversinha, não tem muito risinho,
tem até senso de humor, mas entendendo os momentos para que não dê vazão à má aparência, à aparência do mal, porque o que importa para essa pessoa é de fato demonstrar o caráter de Cristo para que Deus seja glorificado. A nossa vida já não é mais para nós, já não somos mais nós quem vivemos, a vida já não fala mais sobre nós, a história que está sendo contada é a história de Cristo em nós. Aleluia. Aleluia. Então, toda essa construção e desenvolvimento é para falar para você sobre algo muito sério, que na medida em que a gente trabalhou, deixa eu até verificar o tempo aqui, que já estamos, isso, 44, obrigado Jesus, ele está trazendo essa pontuação. Enquanto eu caminhava hoje na Barra, o Senhor trouxe o título de um estudo que nós queremos fazer, né? E, de fato, é algo que na medida em que você aprofundar, vai começar a despertar em você o que foi feito por você no chamado ano aceitável do Senhor, que é o tempo que estamos vivendo, o ano aceitável do Senhor, o tempo em que Deus estabeleceu o resgate das nossas vidas pelo sacrifício redentor de Cristo na cruz, alguém que morreu em nosso lugar, para que pudéssemos viver uma vida abundante, para que pudéssemos desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, para que pudéssemos experimentar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque há um poder operando em nós. Amém? Por favor, declare aí ou escreva: o poder de Deus opera em mim. Escreva isso, você vai entender por quê. Já estamos na parte final. Escreva isso: o poder de Deus opera em mim. Ainda que talvez nesses dias você não tenha experimentado isso, nós estaremos trabalhando uma sensibilização ao longo desses dias, uma sensibilização para este poder. O poder que opera, e por operar te empodera. E por te empoderar te faz realizar muito mais além, te faz avançar. Declare isso: o poder de Deus opera em mim. Porque é a palavra, você só está concordando com o que a Escritura diz. Tá? Não é nada do pastor querendo te motivar, não é nada do pastor querendo deixar você, sabe, mais agitadinho, mais agitadinha, mais alegre. Não, 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 não. Se fosse algo da minha intenção, eu queria deixar você um pouco abatido. Eu queria deixar você um pouco abatido em relação ao fato de você experimentar um contraste do que a Bíblia diz que você tem que ver e que você não está vivendo. E obviamente dizendo, tá? Para que isso fique muito claro, a ideia desse abatimento não é para que você seja debaixo de acusação ou até mesmo em um senso em que você se descaracteriza, em que você se culpa, não, mas você tem que assumir a responsabilidade, eu e você. Nada vai mudar se nós não assumirmos a nossa parte, que é a responsabilidade de fazermos o que tem que ser feito, porque Deus não fará por nós a nossa parte, não tem quem faça por nós a nossa parte. E há uns 3 anos atrás, ainda no convívio da comunidade, ali no processo de desenvolvimento mesmo dos cultos, aconselhamentos, né, momentos ali em que nós viajávamos para centro de recuperação e tínhamos aqueles momentos também de aconselhamento com os irmãos. Eu ainda morava ali na Capelinha de São Caetano quando então o Senhor me trouxe na cozinha um pensamento que eu guardo até hoje. Agora ele me trouxe um lembrete, que ele dizia: olha, às vezes a gente tem essa coisa de... E Anderson, que está aqui, foi alguém que trouxe, né, vamos dizer assim, um reforço. Ele trouxe conteúdo prático para aquilo que Deus trouxe ao meu entendimento. E por vezes, no momento em que ele estava passando um momento meio privador, um momento assim de aperto, de estreito, trabalhando o seu interior, trazendo marcas na vida dele para que ele pudesse hoje estar numa melhor versão que ele experimenta. Louvado seja Deus por isso. Deus trouxe a seguinte expressão, e se fizer sentido para você, por favor, diga: eu recebo. Amém? Você vai entender. Porque assim, quem está sondando a tua mente, que está provando o seu coração e te dando os resultados que a sua vida está tendo, é o Senhor. E isso está em Jeremias 17:10. Para que você, de alguma forma, ao estar interagindo comigo nesse momento, se furte de repente, se posicionar tendo a oportunidade de reconhecer a verdade. Porque quando você reconhece a verdade, você reconhece Deus na sua vida. E a consequência de você reconhecer a verdade é Deus endireitar as suas veredas. Enquanto você não reconhece que precisa ser tratado, precisa ser sarada, que precisa certas áreas da sua vida precisam ser trabalhadas, sabe? Não há como... Jesus falou que o médico ele vem para os doentes. E se a gente pode pensar que Jesus em algum momento foi irônico, ele foi nesse momento, né, com os fariseus, os escribas, aqueles que naquele momento traziam um peso de acusação sobre os pecadores, que eles também eram, mas eles não se viam dessa forma. E aí Jesus falou: olha, eu vim para os doentes. Mas quem são os doentes? Todos nós.
Mas tem alguns que não se reconhecem doentes. E qual é a consequência disso? Não poderão ser tratados pelo médico. Então, se o que está sendo declarado aqui não for algo que você reconheça, não pode receber tratamento. Não pode receber tratamento. Amém? Então, se é algo que você tem que entender, é que você está vivendo a vida que você merece. Ou que você está optando. Merecer no sentido de você estar agindo de tal forma que Deus, ao sondar a sua mente, ao provar o seu coração, está te dando exatamente o contexto que você está vivendo. Porque o que você viu deixar de viver é permissão de Deus. Eu não sei quem vai dizer amém, mas eu vou dizer amém. O que você vive ou deixa de viver é permissão de Deus. Eu aprendi, do ponto de vista teológico, que a vontade de Deus ela se bifurca. Tem a vontade boa, perfeita e agradável, que é fazer o que ele quer, e tem a vontade dele permissiva, que é quando ele, por ter dado ao homem uma alma, ele então permite que aquilo que o homem quer, diferente do que ele propõe, aconteça. E esse é o contexto de Jeremias 17:10. Que diz claramente que Deus sonda a mente e prova o coração para dar. E o que é que ele vai dar? O que ele sonda na sua mente, o que ele prova no seu coração. Então, se a sua mente está aí obscurecida, se a sua mente está aí, infelizmente, impura, se a sua mente está aí como um vaso de lixo, ou de repente, sabe, uma sentina cheia de coisas que não prestam, isso não é culpa de Deus. Ou se quando eu passo, ele mesmo fala, não adianta você ficar vendo impureza e querer se sentir puro, Fernando. Não adianta você ficar assistindo violência, não adianta você ficar assistindo sensualidade, não adianta você ficar se permitindo ouvir coisas que, por sua vez, você sabe como é que a mente funciona. A mente é como esponja. Se você não coloca filtros, ela vai absorver. E de maneira inconsciente, o que ela vai gerar? Gatilhos. Gatilhos que colocarão você em situação vulnerável e que você, sem perceber, o inimigo ali vai promover a sua queda. Vai lograr êxito em você, porque você não está atento para a batalha, não está combatendo, não está como Davi, que ao invés de estar na guerra, estava lá no terraço, né, enquanto os reis saíam para lutar. Davi decidiu ficar em casa no terraço. O que aconteceu? Se colocou na condição vulnerável e Batseba estava ali. A culpa foi de Batseba? Nunca. A culpa foi do coração de Davi. As questões que dentro dele não estavam sendo protegidas por um senso crítico que nós temos que ter acerca do nosso chamado, acerca da nossa essência, acerca de quem somos, da identidade que temos em Deus. Então a vida que você vive acaba sendo um resultado, e muita gente não concorda, não aceita, é difícil. Aí a gente, quando vai para um momento de gabinete pastoral para aconselhar, o Espírito Santo vai trazendo ali os contextos, em que a gente não precisa apontar o dedo não, ele mesmo mostra ali pelo contexto que a pessoa está numa situação em que ela mesmo se embaraçou. Mas que ela não pode se embaraçar se não reconhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. E é quando eu reconheço essa verdade, que eu não somente sou liberto, mas também Deus ele começa a endireitar as minhas veredas. Por quê? Porque eu não estou me apoiando no meu próprio entendimento. Amém? Então, se você é alguém que reconhece isso, por favor, diga eu reconheço. Aleluia. Que então a gente agora segue. Porque a palavra vai nos levar para esse momento de termos que reconhecer. E é nesse reconhecimento da verdade que eu reconheço Deus. E ele diz, Provérbios capítulo 3, versículo 5, não se estribe no seu próprio entendimento, confie em Deus. Ou seja, se eu me apoio no meu entendimento, eu não confio em Deus. Se eu confio em Deus, eu não me apoio no meu próprio entendimento. Sabe, as duas coisas, uma anula a outra. E ele segue. Para aqueles que confiam em Deus, o que vai acontecer? Vai reconhecê-lo nos seus próprios caminhos. Porque quem não reconhece, ou melhor, quem não confia não reconhece. E por não reconhecer, vai ter as veredas tortuosas. Vai ter a vida financeira bagunçada, porque não reconhece Deus. Vai ter o casamento bagunçado, a criação dos filhos bagunçada, vai ter a relação bagunçada. Porque quem reconhece a Deus, irmão, reconhece a verdade. Aí sabe que tem que dar o braço a torcer, tem que pedir perdão ao esposo, pedir perdão à esposa, tem que chamar o filho para conversar, tem que assumir para o filho e para a filha que falhou, tem que reconhecer a falha, tem que buscar um tempo de oração, um tempo de jejum, tem que buscar um tempo de alinhamento. E é nesse processo que Deus começa a trabalhar o quê? A correção das suas veredas. Porque a palavra diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. No dia de hoje, o Senhor está nos chamando para que possamos dar uma resposta. E eu não sei que resposta é que você vai dar para Deus, ou que você já está dando para o Senhor. Porque eu acordei muito cedo para justamente buscar corresponder a Ele. Porque muitos são chamados. Mateus 22, 14. Mas aí eu gostaria que você completasse aí, por favor. Muitos são chamados. Você que está participando, você que está correspondendo, você que está intencionalmente nessa programação assistindo esse momento de aula,
Complete esse versículo com base no que você sabe. Muitos são chamados, e eu coloco agora reticências, e você completa. Amém? Vou aguardar os irmãos completarem. Estou na aula agora. Estou agora intencional, estou na sua intenção agora. Já para a gente já seguir para a conclusão. Pronto. Anderson já colocou o que ele aprendeu, mas poucos participam, aleluia, né? Ele já foi para a conclusão, mas amém. Muitos são chamados, mas do que é que, o que é que Mateus 22,14 diz? O que é que está escrito lá? Que quando você abre a sua Bíblia, o que é que está escrito lá? Agora é a hora da aula, sabe? É a hora que o professor começa a interagir com a turma, para entender daquilo que ele apresentou metodologicamente, o que é que o povo está absorvendo, o que é que está entendendo, para ele então poder fazer os devidos alinhamentos para o final da aula. Então você tem que participar comigo, não esteja aqui jogando tempo fora. Por favor, pega aí seu celular, digita aí no seu chat. Muitos são chamados. Qual é a correspondência que está na sua Bíblia? Qual é a sua versão? A Almeida, revisada, corrigida? A nova Almeida atualizada? NTLH, NVT? Qual é então a sua versão? O que é que diz aí na sua Bíblia? Ou o que está no seu coração que você já guardou esse versículo, como que eu tenho no meu coração? Né? Mateus 22,14. Como é que está aí para você? Pronto. A irmã Marta. Não terminando, são 55 minutos. Mas aqui não termina assim não, porque aqui no Instagram aqui é Facebook. Mas já vamos terminar. Eu tô só a irmã Luciana é a diretora dos bastidores, né? Vai terminar o tempo. Mas é o povo. É o povo, irmã Luciana, é o povo. Estou esperando o povo corresponder. Estou agora com produção na sala de aula. Se você quer chamada, cadê Jeane? Cadê que eu não vi Jeane colocar nada ainda? Né? Quem mais? Larissa tá com Jeane aí. Cadê Jeane colocando aí? É o que, Jeane? Mateus 22,14. Diz o que aí? Cadê a irmã Luciana? Cadê a irmã Lucília? Eu não tenho como digitar não, velho. Não tem. A irmã Lucília já colocou ali. Pronto. Muitos são chamados, mas poucos são salvos. Poucos correspondem, poucos são escolhidos. Lene Carvalho, Deus abençoe a sua vida aqui, minha irmã. Né? Cadê a irmã Jeane? Cadê a irmã Jeane Hermógena? Por favor, cadê a irmã Jeane? Aí é como se estivesse na sala de aula agora, todo mundo fala, Jeane, cadê você? Escreve aí Jeane, por favor. No seu chat aí, escreve Jeane. Jeane, cadê você? Só estou aguardando a Jeane, irmãos, para poder continuar. Viu? Tá ali, sim. Jeane Hermógena, estou aguardando ela para a gente desfechar aí. Muitos são chamados. Aí você que está na sala de aula, chama ela aí. Cadê Jeane? Bora, Jeane, participa. Estou aguardando você, minha irmã. Né? Então, muitos são chamados, mas poucos. Pronto, ela apareceu, ela está aqui sim. Essa é uma bênção na minha vida, irmã Jeane. Irmã Jeane está com Larissa aí acompanhando, aleluia. Poucos são escolhidos, irmãos. Então, olha só, percebe bem. Até eu, né? Até o dia em que fazendo estudo encontrei uma versão, né, que se apropriou do grego para trazer um desdobramento, para expandir a compreensão. Quem ouve essa passagem diz assim, né? Deus... momento 2 de Jefferson, foi mal, Gel, beleza, mas enfim, eu tinha que te cobrar, né, minha irmã? Aleluia, sabe que você faz parte do processo, amém. Mas então, o que acontece? Quando a gente lê, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, a gente pensa que de forma unilateral, isso, pastor, somente o lado de Deus, é Deus quem escolhe. Exemplo, eu quero Jeane, não quero Lene. Né? Eu quero Anderson, vou deixar Marta de lado. Né? E ali escolhas, porque no momento em que eu escolho, eu tenho opções para fazer uma escolha. Quando eu faço uma escolha, eu ganho aquilo que eu escolho e abro mão daquilo que eu deixo de escolher. Eu acho que isso é claro para mim e para você. Esse é o processamento lógico, natural sobre escolhas. Porém, para Deus, meu irmão e minha irmã, antes de você receber a palavra que vai dirigir a sua semana e que vai trazer uma programação para a gente se encontrar essa semana aqui, seja no Facebook ou no Instagram, eu preciso que você entenda isso. Lene colocou que são os dias de estudo online. Minha irmã, por enquanto, assinam os domingos. Mas essa semana que a gente vai começar aí uma mobilização, uma campanha, teremos mais dias de estudo. Então, se você estiver acompanhando aqui a nossa timeline do Facebook, você vai encontrar lá as postagens que vão falar os horários e em que horário vamos estar no Facebook, em que horário vamos estar no Instagram. De repente a gente também tem lá uma conta no TikTok, talvez depois a gente possa estar no TikTok. Então,
pode ficar atenta aqui na timeline do Facebook, que a senhora vai ficar ciente da nossa agenda dessa semana. Pois bem, então vamos lá. Então, como eu estava falando, no momento em que você processa escolhas do ponto de vista humano, né, do ponto de vista daquilo que é natural, né, escolhe entre as opções que lhe é apresentada. Pois bem, mas Deus, o irmão Anderson já colocou aí a resposta, que foi justamente um estudo de anos atrás que fizemos na comunidade. Deus é assim, irmãos. Perceba que Jesus ele constrói a narrativa da seguinte forma: muitos são chamados, tá? Não precisa escrever não, mas eu só gostaria que de forma didática você falasse onde você está chamado. Só falar, né? Chamado. Só a título de você se conectar comigo agora. Chamado. Quando falamos de um chamado, nós entendemos que esse verbo chamar, ele é um verbo que deixa claro, fulano chamou. Chamou quem? Né? Ou seja, esse é um verbo transitivo. Ele carece de um complemento, tá? Para que faça sentido. Então, se há um chamado, quem chama aguarda uma resposta. E é aí que o Espírito Santo me levou a pegar esse versículo e trazer as pessoas para um lugar de responsabilidade. Porque a sua vida fala de um chamado. Assim como Deus chamou Josué e o equipou e o preencheu e trouxe a ele uma designação específica e personalizada, com nenhum de nós é diferente, porque Deus não faz acepção. Deixa eu te dizer algo, Deus não te chama para fazer nada que antes Ele não te capacite, e a graça já te capacitou. O detalhe é a sua mente. O detalhe é, como que eu conversava com uma pessoa ontem, é que a gente muitas vezes fica envolvido com uma ideia folclórica do gospel, né? Esse folclore gospel, essa coisa desse folclore de manifestações que não embasam a palavra para te dar de fato a direção de que aquilo aponta para Deus. Porque quer saber o que é que aponta para Deus? É só estar centralizado na palavra. Eu creio nas manifestações do Espírito Santo, todas elas, descritas nas Escrituras. Creio, meu irmão, creio. Você pode girar, rodar, você pode falar em línguas. Eu creio, está escrito. Eu creio. Amém? Não sou cessacionalista, não creio na cessação dos dons. O dom para mim está fluindo. Enquanto a igreja está aqui e a gente está crescendo até se tornar perfeito no conhecimento da graça de Deus em Cristo, carecemos dos dons do Espírito Santo. Eles estão fluindo, só que eles fluem trazendo claramente a centralidade na palavra que aponta para Cristo. Ponto. Ponto. Esse é o ponto. E nesse momento, se a palavra ela traz esse arcabouço, ela nos coloca nesse cenário, ela então espera uma resposta. Deus aguarda uma resposta de você. Eu hoje estou dando a minha resposta. Estar aqui agora, gravando esse estudo com você, é a minha resposta para Deus. No momento matinal do dia de hoje, do domingo, essa é a minha resposta. E alguns de vocês estão também dando a resposta, eu não sei todos. Alguns, eu creio. Porque você tem que ser intencional para dar respostas para Deus. Deus não aceita respostas que não sejam que partam da fé. Eu não estou aqui garantido na minha capacidade humana. Eu estou aqui resultado do que Ele aperfeiçoa na minha vida como graça, dom e ministério. Então você que está aqui me assistindo, que até agora não saiu e que está correspondendo, está por quê? Porque o que está fluindo de mim, de fato, é essência. Não é um fingimento. Não é eu tentando imitar alguém, não estou tentando aqui, ser alguém que não eu mesmo, porque eu nasci para ser eu. Amém? Em Cristo. Uma versão que Cristo purificou, que Cristo resgatou, me resgatou do império das trevas, me resgatou da inveja, da mentira, me resgatou do domínio da imoralidade, me resgatou do pensar em mim mesmo, do egoísmo, me resgatou de tudo isso, para manifestar e dar testemunho da sua glória e virtude que opera na minha vida eficazmente, para que aqui e agora, nessa hora, essa palavra na sua vida seja rema, seja uma palavra que te traga para um lugar em que você entenda que você também tem que dar uma resposta. Você também tem que se posicionar como todos aqueles que são a nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 12, que vieram antes de nós e que também aguardam que nós nos posicionemos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
não olhando para manifestações, não se movendo por conta de ventos de doutrina, não se movendo em divisões eclesiásticas, congregacionais, do que vale e o que não vale, mas se movendo tão somente olhando para Ele, Cristo. Foi quem morreu por você. Foi quem resgatou você. É quem intercede por você. É quem tem sustentado você. Ele, Jesus, o digno de toda honra, glória e louvor que apontam para Deus, o nosso Pai. Ponto. Então temos que dar uma resposta. E a pergunta que te chama para um lugar de consciência, te chama para um lugar de despertamento que tipo de resposta você tem dado para Deus? Sua semana tem que começar você hoje entendendo que tipo de resposta você tem dado para Deus. Porque deixa eu te falar, Deus não te chamou para ser evangélico, nem evangélica. Deus nem cristão é. A gente pode, sem problema nenhum. Temos que entender que o chamado de Deus para nós é para sermos filhos e filhas. Deus tinha filhos e filhas perdidos que Cristo veio resgatar, comprar com o seu sangue. Temporariamente você pode até usar essa camisa de evangélico. Sabe, eu sou pentecostal, eu sou batista, tá. Mas que não interfira na sua identidade. Quem você é, a essência que revela Cristo em você. Se não é mais você quem vive é Ele. E a vida que você vive é a vida dele em você, você vive a vida de filho, você vive a vida de filha. E como filho e filha, você tem autoridade neste mundo. Porque eu vou pedir para Anderson encontrar agora. Procura aí, meu irmão. Está lá na primeira carta de João, salvo engano, capítulo 2, 13 ou 14, que está escrito que assim como Jesus foi na terra, somos nós hoje. Como ele foi, somos nós também. Até porque ele disse em João 12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz. Mas por que a gente não está fazendo? Né? Aí a gente vai buscar justificativas e argumentos de filosofia humana, sabedoria humana. Não viver, meu irmão, é não estar conectado à sua essência. É não estar experimentando, de fato, quem você é, segundo o chamado que ele tem para você. E isso é uma resposta. De repente você está vivendo uma vida para dar satisfação às pessoas. E, por favor, se é com você, reconheça, porque é a verdade que vai te libertar. Ah, se eu não for na igreja hoje, o que tem se não for na igreja? Qual o problema? Quem sabe o que você está vivendo é Deus. Obviamente, não estou aqui de maneira nenhuma incentivando a você a não congregar. Mas o seu culto acontece onde você está. A sua vida é um culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus. Se você nasceu de novo, a sua vida é um culto a Deus. Não é uma vida para, sabe, pousar de bonitão, de bonitona, de fortão, de fortuna. Não, a sua vida é um culto a Deus. Cuidar de sua família é um culto a Deus. Cuidar das suas finanças é um culto a Deus. Dar satisfações é um culto a Deus, porque aqueles que não dão não cultuam a Ele, por isso vivem de qualquer jeito. A sua vida é um culto a Deus. Então isso tem que diferenciar, tem que separar. Anderson está na rua, amém. Mas eu pedi a irmã Marta, procurei a irmã Marta em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 2, acho que é 13 ou 14, é por aí. Onde diz tal como Ele foi, somos nós na terra. Amém? A nossa vida é um culto a Deus, irmãos. Tem que ser assim, queridos. Irmãos, por favor, isso está mexendo comigo, até me quebrando, só de pensar. Né? E vamos chegar, ele está guardando aqui, ao colocar você no final, que é o fio, que é o trilho que a gente vai, sabe, seguir essa semana. Mas eu quero trazer algo só para você refletir. Que resposta você está dando para ele? Que tipo de vida de fé você está vivendo? Vivendo porque as pessoas vão dizer se você não faz, se você bebe, se você não bebe, se você come, se não come, se veste, se não veste. Porque você se veste para cultuar a Deus, não para cultuar o seu corpo. Não para falar que você está fortão, fortuna, bonito, bonito, que eu não posso usar a expressão show que o povo usa aí fora. Né? Você vai para a academia e você cultua a Deus na academia, cuidando do templo do Espírito Santo. Com vestes adequadas, que não são vestes sensuais. Sabe? Eu não vou entrar no tocante a isso, porque não é pro momento. Porque existe como entrar no tocante a isso biblicamente e honestamente, sem discussões. Quem crê e exalta a Escritura, sabe, guarda,
arrepende, corrige, alinha, e quem ignora vai caminhar na sua relativização. Mas vamos voltar. Uma resposta que temos que dar a Deus. E Ele só espera de nós, só tem uma resposta que agrade, viu? Só para te ajudar a resposta. É fé. Fé que é crer no que Ele diz. Não é somente acreditar. Acreditar é mente, crer é coração. É quando as suas emoções, o seu interior está de tal forma movido que você sente que você está queimando, que você está ardendo. Sabe, que você quebranta só de pensar nele, no que ele diz para você, no que ele fez por você. Você quebranta, porque você está cheio, você conecta. Eu agora não estou sozinho não, meu irmão. Eu agora, minha irmã, estou aqui, ele está comigo. Quem está movendo essa palavra para você ouvir é ele. É porque dele, por meio dele. É por esse motivo que nós fazemos o que fazemos, somos quem somos. É para ele. É para ele. E é isso. Porque você tem que dar uma resposta, e a resposta que Deus espera de você é fé. E esses que são escolhidos, como que está escrito no contexto narrativo de Mateus 22:14, os escolhidos são os que correspondem, porque é um chamado e tem que ter uma resposta. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. Mas a pergunta é, o que ele está vendo é fé? Para ele depositar aquilo que é valioso. Porque Deus conta, ele não fez você nascer do acaso, Deus não errou em te fazer você nascer. Você não é um erro. Não importa os erros que você cometeu, as falhas que você cometeu, você não é as suas falhas, você não é o seu erro. Você não é como você está. Isso foram acontecimentos que precisam ganhar um significado apontando para a cruz, para que você caminhe na liberdade dos filhos de Deus. O que acontece é, se você não pegou o que aconteceu com você e confrontou com a cruz, infelizmente, de maneira fatal, você vai viver uma identidade corrompida por um papel daquilo que o erro trouxe sobre você, por uma impressão do que o erro trouxe sobre você, pelas acusações que você coloca, que você aceita dentro de você mesmo, você mesma, e que permite, então, por uma leitura de posicionamento, uma leitura corporal, uma leitura de fisionomia, que as pessoas não correspondam a você como que você se corresponde por dentro. Mas no momento em que você entende que você é quem a Bíblia diz que você é, que você tem o que a Bíblia diz que você tem, e que você pode o que a Bíblia diz que você pode, cai por terra. Cai por terra. Errou, confessa, e o Senhor, como sangue, purifica a sua vida, porque o único pecado não perdoado, além da blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado não confessado. E essa vai ser uma semana em que a gente vai abrir aí um tempo de oportunizar, porque tem pessoas que precisam confessar. Poxa, pastor, vamos abrir aqui um Meet, vamos, sabe, abrir um momento aí de videoconferência em que você possa me olhar, eu posso te olhar, eu posso te ouvir, você possa me ouvir, eu possa te ouvir para te acolher na palavra, como que ontem eu fiz com uma irmã, com uma pessoa. Um momento completamente inusitado, mas para você nunca é do acaso. Sempre Deus vai mover alguma coisa. E ali eu pude ser usado por Deus para despertar algo que não vou usar essa expressão para não confundir a ideia, mas que trouxe liberações e libertação de ideias à vida daquela irmã, daquela pessoa, né? E eu penso que assim é comigo com você, porque todos nós carregamos essa essência e todos nós temos que ir fazer discípulos, mas o detalhe é, com que tipo de resposta? Tem que ser pela fé. Os escolhidos, e você tem que saber, você é um escolhido? Você é uma escolhida? Porque os escolhidos sabem que eles são escolhidos. Por que eles são escolhidos? Porque eles deram a resposta. Porque eles estão correspondendo. Não estão pagando mal com mal, estão caminhando mais uma milha, estão perdoando, estão indo pedir perdão, não reconhecem que não são perfeitos, mas que dependem da graça, então se dispõem ao aperfeiçoamento para não errar mais das mesmas coisas.
Caminhe num senso de humildade, que não é de autocomiseração, mas um senso em que você não é o centro é Jesus, e por isso ele aponta para pessoas, a sua vida então flui para que pessoas sejam alcançadas por Cristo em você. Entende? Então existem desdobramentos. Eu vou até pedir que aqui ao final você compartilhe esse vídeo. Eu sei que ele está fazendo sentido para você, eu sei que está edificando a sua vida, está mexendo comigo, então compartilhe esse vídeo. Se puder até já vá aí compartilhando, vá chamando pessoas para poder, já está no final, em que a gente agora estabeleceu esse ponto da correspondência, né? Muitos são chamados, mas os escolhidos são os que correspondem. Você tem que saber se você está correspondendo. Você pode estar na igreja, não quer dizer que você está correspondendo. Desculpe, você é tão direto. Você pode estar na congregação, mas pode ser que você não esteja correspondendo. Você pode ser a pessoa que não falta uma escala, mas não está correspondendo. Porque em casa, irmãos, louvado seja Deus pela minha esposa. Né? Ela está rindo aqui agora. Eu falava com essa pessoa ontem, que eu tive esse contato libertador e liberador, que no ano de 2002, antes de eu casar, eu casei em 2003, né? Vamos completar 20 anos. Perdão, perdi agora nas contas, 20 anos. Uma pessoa tomada pelo Espírito Santo nos trouxe uma revelação de maneira muito poderosa, falando assim: Deus vai colocar uma mulher do seu lado, que todas as vezes que você carecer de mais de Deus, é nela que você vai encontrar. E tem sido assim há 20 anos. Recentemente aprendemos que quando o Senhor chama a mulher para ser a ajutora fiel ou ajudadora fiel, o hebraico diz que essa adjutora ou ajudadora, ela é fiel em oposição. Ela não é aquela que é contrária ao que o marido pensa ou que ele quer seguir por direção, mas ela é aquela que vai fazendo sempre repensar coisas que ele não pensou na direção que ele queria seguir. São detalhes que elas veem que nós não vemos. E eu sou feliz, por que não dizer abençoado. Na verdade, eu achei um tesouro com a esposa que eu tenho, com a mulher que eu tenho. E eu espero que você, esposa, um dia possa ouvir isso do seu marido. Mas para isso acontecer, dê a resposta a Deus. Não fique focando no seu marido. Foque em Jesus. Foque em saber quem você é em Cristo e confiar nisso para a sua vida. E o que tudo isso tem a ver, pastor, com o que a gente está falando aqui agora? Que para você corresponder, você tem que estar vivendo algo na sua família que seja verdadeiro. Não faz de conta um teatro. Que é o que muita gente vive nas igrejas, nas congregações. E que ela não aceitou. A nossa congregação demorou de surgir porque no momento em que eu entendi que estava habilitado por questões de habilidades humanas, falar, cantar, abrir cultos, ler Bíblia, tudo isso a gente já sabia como fazer. Mas ela falou: mas a gente não está bem. O que adianta a gente ir para lá, né, fingir ser o casal abençoado, mas em casa a gente não está legal? Não aceito isso. Mas nós aprendemos no ministério de onde a gente congregou por um tempo, que se a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida da nossa casa. Eu estava nessa vibe. Não, Deus vai cuidar. Ela: não é Deus que vai cuidar. É a gente que tem que cuidar. É a gente que tem que sentar, a gente tem que conversar, a gente tem que alinhar. E foi nesse posicionamento dela, em se colocar em oposição naquele momento, é que a comunidade bíblica Imagem e Semelhança surgiu pouco tempo depois, trazendo manifestações do Espírito Santo de todas as formas que você puder imaginar, sejam curas, libertações, pessoas curadas perto, longe, palavra profética, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Quem já teve experiência de visitar os nossos cultos, ou já teve experiência de nos ter em suas congregações levando a palavra, ou experiência de caminhar conosco em momentos de reino de Deus, sabe do que eu estou falando. Mas tudo isso por quê? Porque aqui em casa, quando existem erros, porque isso acontece em todos os lares, viu, meus irmãos? Maridos discutem com esposas, esposas se chateiam com os maridos. A questão não é essa, a questão é o alinhamento que vem depois do que isso acontece. O aperfeiçoamento, porque estamos ainda num corpo de carne, afligidos por uma natureza contrária à santidade, mas a graça que recebemos é maior do que o pecado que um dia abundou em nós, para que possamos reconhecer a falha e o erro, procurar o marido, vamos alinhar aqui, vamos orar, vamos pedir perdão, procurar a esposa e depois sentar com os filhos, porque eles silenciosamente ouvem e veem.
Eles não aprendem com o que você fala, não, viu? Seu filho não está aprendendo com o que você fala, não. Está aprendendo com o que você faz ou deixa de fazer. É com isso que eles aprendem. Né? Eu estou vendo aí a audiência silenciosa, né? Poucos registros no chat, que a coisa está pegando, mas é. Mas agora que a gente chegou nesse ponto de lucidez, de despertamento, de coisas que mexem com a gente, para a gente repensar, porque tudo isso que foi falado não foi casual, tá? É o Espírito Santo de Deus fluindo na minha vida para esse momento de ensino, trazer um contexto que você posteriormente pode pegar esse vídeo e reassistir e se examinar em relação a questões que foram sinalizadas aqui. Nada do que você está ouvindo é por acaso. Se você está ouvindo, se for dito é porque tem pessoas para ouvir. Necessidade de alinhamento no casamento, necessidade de revisar a criação dos filhos, necessidade de rever vida financeira, necessidade de ver vida de santidade, necessidade de se perceber se está num cenário teatral e espiritual folclórico ou se está vivendo um relacionamento com Deus ao ponto de temer a Deus e não aos homens. E viver uma vida em que as pessoas entendem claramente que você tem um caráter íntegro, ou seja, santidade, obediência e fidelidade. Chegando a este ponto, introduzindo aqui agora a conclusão, eu quero chamar você para a realidade de você pensar que Cristo não pode ser na sua vida alguém a quem você se acostumou a ouvir, que por esse motivo eu já sei como é que é. Você nunca sabe como é que é. E se você sabe como é que é, porque não é Cristo que está falando. Porque, por exemplo, isso mexe comigo. E eu respiro fundo para falar, porque geralmente quando isso mexe comigo eu me quebranto, mas aqui a gente dá uma segurada. Irmão, pensa aí comigo nessa construção narrativa final que eu vou fazer aqui com você agora. Os discípulos estão no barco, uma tempestade. E você pode até ampliar, né, as questões do contexto para a sua vida, se você assim quiser. Mas foque aqui agora. Noite ou madrugada, tempestade, ventos, né, fortes, mar agressivo, chuva violenta e Jesus dormindo no barco. Os discípulos então atemorizados, temendo a morte, temendo perecer, vão a Cristo e despertam Jesus. De imediato Jesus não fala nada para eles, mas vai até o vento e manda se acalmar, manda o mar se aquietar e a bonança chega. E naquele momento os discípulos olham uns para os outros e perguntam: quem é esse? E eles já estavam caminhando com ele. Se Jesus não gerar em você, não estiver mais gerando em você essa expressão, quem é esse? Quem é esse? É possível que você já esteja vivenciando a ideia de um Jesus criado pela sua mente e não aquele que é ministrado pelo Espírito Santo, lembrando os ensinos que ele trouxe desde quando ele pisou na terra. Vamos agora para Emaús. No caminho para Emaús, 2 discípulos caminhavam, entristecidos pela morte de Cristo. E de repente ele aparece, e eles não o reconhecem, e eles começam a conversar com ele, ele começa a trazer a narrativa de tudo que os profetas haviam dito sobre ele. E ali vão instruindo os discípulos. Chega um ponto ali da caminhada em que há uma bifurcação, onde eles então convidam Jesus para que ele então pudesse passar a noite onde eles iriam repousar. E ali, quando Jesus vai à casa que eles estão no momento de ceiar, no momento de se alimentar, no momento, vamos colocar assim, da janta ou do café, Jesus então parte o pão e dá graças. E quando ele faz isso, ele some diante dos olhos deles. E eles então entendem que ele, aquele que eles não haviam conhecido, era Cristo. E eles dizem um para o outro: será que você não percebeu seu coração arder enquanto ele falava? É isso que mexe comigo, irmãos. Saber se o seu coração está ardendo. Saber se você continua se impressionando com o que Jesus está fazendo com a sua vida. Porque se isso não está acontecendo, você tem que revisar, tem que rever, tem que entrar num processo de se mobilizar para dentro, sair das distrações e voltar para o lugar onde ele começou uma obra aí no seu coração. E o final é que nós falávamos, e aqui é o trilho, Efésios 3:20.
que diz que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Você escreveu no início que o poder de Deus opera em você. O poder de Deus opera em você. E esse poder que opera em você é um poder capacitador para você ir além do que você imagina ou pensa. E é sobre isso que conversaremos nessa semana. É sobre isso que trataremos por esses dias. Porque na medida em que a minha vida e a sua vida não experimentam coisas novas e maiores, nós tendemos então a nivelar por baixo, a diminuir expectativas, a não mais, ter essa impressão de quem é esse. Porque ele continua, aquele que disse: dos céus me foram dados todo o poder. E esse poder está operando em você. Existem citações que vão falar de maneira muito clara sobre este poder estar depositando, acrescentando em você graça de tal maneira que transborda a sua vida para que você, em tudo, em todo tempo, seja bem sucedido no que quer que você faça. Tenha certeza, ou guarde essa afirmação, para que, com base no que nós vamos ver daqui para frente, se você participar da mobilização, você vai sair do nível em que você está. Você vai romper do patamar onde você estacionou, porque dentro de você habita o poder de Deus para operar resultados que vão além do que o que você pede, pensa ou imagina. Eu quero deixar você com essa declaração, para que você comece a examinar-se, para que você comece a fazer uma avaliação da sua vida de 360 graus. Olha para a sua vida em todos os contextos e percebe: eu estou experimentando muito mais além do que o que eu penso ou o que eu imagino. A minha vida de fato está testificando Cristo em mim, porque senão é hora de se conformar, porque Deus tem mais para a sua vida. Assim, nessa manhã, eu declaro o bom amor de Deus sobre a sua vida, para que essa palavra ela não esteja tão somente na ambientação do seu raciocínio, mas que de fato ela, com espada afiada de dois gumes, penetre profundamente no teu interior, dividindo a medula da junta, a alma do espírito, levando luz no seu interior, para que as suas motivações, que muitas vezes você nem sabe por que você faz o que faz, as suas motivações sejam então reconhecidas e você tenha consciência de como que você está por dentro, que é onde tudo começa. Quer mudar as coisas por fora, comece mudando por dentro. E que você receba a disposição renovada, receba força, receba contentamento e alegria no Senhor, para que você se fortaleça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando é que Deus se alegra? Deus se alegra quando nós exercemos fé, porque a fé é o que o agrada. E você essa semana vai entrar uma semana de uma forma que você nunca experimentou na vida. E ao longo desses dias, à medida em que você estiver conectado conosco, desenvolvendo esse estudo, aprofundando o senso do poder de Deus na sua vida, os sinais seguirão a sua fé. Os sinais seguirão aos que creem. Os sinais se manifestarão aonde você for. As coisas não ficarão como estão, porque você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Eu profetizo na tua vida. Eu declaro esta palavra como que um decreto divino sobre a sua cabeça, como uma ordem de Deus dada aos anjos para que eles acampem ao teu redor, para que coisas novas aconteçam na tua vida, por intermédio do poder de Deus que moverá a sua vida em resultados que apontarão para Ele, que glorificarão a Ele. Por isso eu declaro sobre a tua vida: você não será mais o mesmo, você não será mais a mesma. Chega de complexos, chega de crises emocionais, chega desse coitadismo, chega dessa vida no passado, chega dessas tristezas que não cessam,
que fazem você abortar a alegria que Deus espera que você experimente dia a dia, porque na medida que Deus se torna o seu deleite, Ele realiza os desejos do teu coração, e eu declaro esta palavra sobre você. Você vai experimentar de novo, viver a realização dos desejos do teu coração, porque você vai se alegrar no Senhor. Você vai se alegrar no Senhor. E o Salmo 37, versículo 4 da tua vida não será uma abstração, não será uma teoria, mas uma realidade. Uma realidade. Deus manifestando a realização dos desejos do teu coração, porque Ele se tornará o teu deleite, o teu gozo e a tua alegria. É assim que será com você, é assim que será com a tua casa, é assim que será com a tua família. Dirão ao teu respeito, quem te vive e quem te vê, você não é mais o mesmo, nem mais a mesma. Está reservado para você. Eu uno a minha fé à tua fé para ligar na terra o que será ligado nos céus. Um tempo novo para a tua vida. Um tempo em que a realidade da tua vida fluirá da boca de Deus, não das circunstâncias. Um tempo de encorajamento, um tempo de disposição de guerra, de belicosidade, de partir para cima para definir espiritualmente pelos joelhos a realidade que você deve viver na sua vida familiar, na sua vida do seu casamento, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida. É a palavra de Deus que vai determinar a medida abundante que você viverá. O transbordar do que em Cristo foi definido para você. Mas note, você precisa dar uma resposta. Você precisará corresponder. Então agora, você que recebeu essa palavra, você que está entendendo por essa palavra que Deus está falando com você, você que recebeu esta oração e essas declarações e afirmações proféticas, amém? O cumprimento dessa palavra está condicionado ao teu posicionamento. Eu provo através de Gênesis 8:19. O Senhor falou para Abraão: eu chamei você para você colocar ordem na tua casa. E ele disse: no momento em que você colocar ordem na sua casa, eu farei vir sobre você tudo o que lhe tenho prometido. E eu declaro, parafraseando o contexto da sua e da minha realidade. Assim diz o Senhor: no momento em que você corresponder a tudo que eu tenho dito, eu farei vir sobre você o que eu prometi. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, receba, porque Deus está falando com você de maneira clara. O mês de maio será um divisor de águas na tua vida em 2023. Eu creio nisso. Eu creio nesta palavra. Eu não somente acredito, eu creio no que estou dizendo. Em nome de Jesus. Deus conta com você para esta obra. Deus conta com você para expandir o reino dele nos lugares de influência onde ele te envia, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, aonde quer que você vá, Deus conta com você. E porque Ele conta com você, eu também conto com você. Espero que você conte comigo. Não somente para estar aqui ensinando, orando com você, mas para caminhar com você naquilo que o meu chamado deriva sobre mim que eu tenho que fazer. Que é apacentar, que é aconselhar, que é interceder e orar e ajudar a você, meu irmão e minha irmã, a viver a palavra de Deus. Não tão somente manifestações folclóricas, mas a palavra a qual Deus é fiel para cumprir. Amém? Então, com base nessa palavra, eu te convido agora a exercitar a tua fé. Amém? Exercite a sua fé agora. Amém? A palavra diz que nós somos daqueles que repartem com aqueles que nos ensinam. De maneira muito simples, numa ambientação de fé, há uma correspondência em relação à sua semente. Porque Deus é quem dá a semente para quem planta e o pão para quem come. Mas Deus só dá semente para quem planta. E eu creio que você está diante de um ministério que é um terreno fértil para você plantar as suas sementes, para você plantar as suas ofertas.
Então eu te convido a que você possa ofertar no nosso ministério, a que você possa nos ajudar a expandir esta obra. Nós estamos agora num projeto de construção do nosso Instituto Bíblico. O nome dele é Imago Dei, já tem nome, já tem projeto estruturado. Contudo, nós carecemos dos recursos que, honestamente, já estão liberados no reino de Deus. E vem através de pessoas como você que está assistindo essa aula e que está recebendo essa palavra e entendendo que Deus está falando com você. E agora não vai ser diferente. O que você semeia na obra, aleluia, a palavra diz, o retorno é recalcado, sacudido e transbordante. Mas honestamente eu até fico constrangido quando eu falo de retorno, porque a palavra diz que muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Então eu convido você a que você possa ofertar no nosso ministério, a que você possa ofertar nessa obra. Eu quero deixar, sabe, aqui agora para você o número da nossa chave Pix, para que naquilo em que Deus colocar no seu coração, você possa então ofertar nesta obra, ofertar nesse ministério, tá? É o nosso CNPJ, o CNPJ que vai seguir aí agora. Estamos quase encerrando, eu quero orar com você agora no final. Amém. Espero que você continue, não aborte esse momento de fé, que você de fato guarde essa palavra no seu coração, para não se desviar do Senhor, daquilo que Ele tem para com a sua vida. Amém? Então, vai seguir aí agora para você, tá? O nosso CNPJ, para que você possa, então, nos ajudar com a sua oferta, com aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Tá seguindo aí. Eu acabei de colocar aqui, você não está perguntando. Mas eu não consigo imprimir, não preciso colocar. Aleluia. Eu não sei se os irmãos viram aí, mas eu vou colocar aqui agora de novo. 46 710 278 1000 contra 53. Não tá saindo nos comentários não, né? Vai. Então estou enviando agora para você aí. Saiu agora Fernando Salles, 4710 278 1000 de ré 53, tá? É o nosso CNPJ, para que você possa nos ajudar com as suas ofertas. Amém? E em relação a essa, creia para uma semana de poder. Creia para uma semana de confirmações, testificações. Você não foi chamado a este momento por acaso. Você não está aqui assistindo agora por acaso. Você está ouvindo esta palavra porque era da vontade do Senhor que você pudesse estar nessa ambientação de confissões, declarações, decretos divinos que estariam mexendo com o seu coração, estariam trazendo um novo direcionamento para a sua mente, para que você tivesse um foco no que Deus de fato tem para com a tua vida, a fim de que você pudesse entender de maneira profunda de que Ele tem algo contigo e Ele aguarda. Deus conta com você para que a obra avance sobre a terra, para que o reino se expanda na medida em que você prioriza o reino de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Amém? Mais uma vez. Eu até quero deixar aqui também, tá? Não sei, para quem não tem o nosso contato, de repente, ó, pastor, eu gostaria de conversar. Ó, pastor, eu preciso de ajuda, estou passando por uma situação assim, assim, assim. Vai seguir aí um contato nosso para você poder, sabe, ter esse momento, para a gente agendar um momento de aconselhamento, tá, de acompanhamento para com a tua vida. E para mim é o ministério, é o meu chamado, então eu fico muito feliz e realizado quando posso ajudar as pessoas, quando de fato tenho essa oportunidade de estar realmente interagindo e me envolvendo no crescimento, na edificação da fé, no discipulado, naquilo que, sabe, coloca você de forma madura no reino para se relacionar com o Senhor, não por questões de uma religiosidade vazia, repito, não por questões de um folclore, de coisas e manifestações que, no ponto de vista, na vida do incrédulo, não impacta nada no incrédulo, mas sim na ridicularização, na gozação. Mas quando é um caráter provado e aprovado, quando é um caráter firme de alguém que guarda a santidade, a obediência e a fidelidade, sendo íntegro perante ao Senhor, quem está de fora percebe algo diferente, se aproxima para receber daquilo que você carrega de maneira transbordante.
noite. Então que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado com a tua casa, com a tua família. Você sendo um servo de Deus, esse domingo é um tempo também de você ministrar pessoas, de você visitar pessoas, de você de repente alimentar pessoas, de você ligar para pessoas, de você compartilhar esse vídeo com pessoas. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe, a graça e a paz. Acompanhe a nossa timeline aqui no Facebook, vai sair a nossa agenda da semana, os nossos próximos encontros para o estudo online, os nossos próximos encontros para a mobilização, tudo que vai acontecer vai estar aqui na timeline do Facebook. Deus abençoe, um forte abraço, graça e paz. Tchau, tchau, fica na paz.